Oi, pessoal. Boa noite a todos. Desculpa, como uma boa esclerosada, eu não estava conseguindo lembrar. Oi, Cá. Tá vendo, Cá? Começava às 8, como uma boa esclerosada, eu não sabia mais como eu entrava para fazer ao vivo. Que vergonha. Aí agora eu consegui. Vou chamar. Espero conseguir chamar. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Estela, vai dar certo, Estela. Pera só um pouquinho. Oh, meu Deus. Boa noite, pessoal. Desculpa. Tô tentando. Como é que eu faço para chamar a Estela? Acho que agora vai dar certo, pessoal. Desculpa. Deu certo? Tá me escutando? Tô sim, e você? Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Ai, que vergonha. Não, Acontece. fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não consigo entrar, eu não lembro mais como é que entra. Gente, que absurdo! Bom, isso Mas é são assim coisas de mesmo. esclerose múltipla, tá, gente? Já pra vocês dar só uma pincelada. Uma pincelada. Ai, que vergonha. Bom, Ai, boa eu também noite sou a toda todos. perdida, Fran. Ai, que Relaxa. vergonha. Ai, vai ser uma comédia isso aqui. Bom, vamos lá. Boa Vai noite a mesmo. todos. Bom, estamos retomando mais uma live, desde o ano passado sem fazer nenhuma live. Estamos retomando com a nossa queridíssima nutricionista Estela Borégio Machado. Obrigada, Estela, pela oportunidade Obrigada de eu. estar com você aqui. Vamos dar início. Eu não sei, assim, eu estou cheia de perguntas aqui. Eu não sei se você se apresenta, por favor, tá? Eu tô meio atrapalhada porque eu fiquei nervosa com tudo isso. Deu uma enrolada, tá? Não tô conseguindo me expressar direito, mas Fica daqui a pouco já tranquila. relaxa. Vai abaixar tudo isso, eu já vou me acalmar. Então, a Estela é graduada na Universidade Metropolitana de Santos, a Unime, tá? Ela faz pesquisas na área de autoimunidade de doenças neurológicas. É isso, né, Estela? Acertei, né? Isso. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certinho? Eu tô escutando legal. Fone de ouvido, às vezes também sai alguma coisa errada, mas acho que tá dando certo. Qualquer coisa vocês me sinalizam, tá? Se não estiver funcionando. Ok. Como a Fran falou, eu sou formada, né, em nutrição e o período da minha graduação, felizmente eu conheci o trabalho do Cláudio Scorsini, né, que ele começou a fazer o mestrado dele com esclerose múltipla junto com a doutora Yara. E aí eu quis entrar nessa linha de pesquisa, de iniciação científica. Ele falou, meu, vamos para esclerose múltipla. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, para onde você está me levando, né? E aí, quando eu comecei a estudar, participar dos encontros, conhecer todo o pessoal, estudar a doença, eu falei, gente, que mundo que eu não tinha sido apresentado, né? Porque às vezes a gente Travou. não vai pro esporte. Travou? Travou, agora continuou. De vez em quando o teu tá dando como se ele estivesse carregando. Jura? Ai, meu Deus. Mas vamos Tá, que mas... vamos. Tá, vamos lá. Qualquer coisa você faz assim que parou. Que aí eu Então, tento. Enfim, e aí acho que a gente entra com uma visão muito fechada, às vezes, da nutrição, que a gente só pensa, às vezes, no esporte, enfim, outras vertentes, e, né, graças a Deus, a autoimunidade, as doenças neurológicas, enfim, elas
elas caíram para mim e me fizeram me apaixonar mais ainda pela nutrição. Então, todo o meu período da faculdade eu acompanhei, né, todo esse processo, fiz um trabalho, fiz o meu TCC com base na esclerose múltipla. Até hoje eu estudo, eu leio, eu tento trazer o máximo de informações. E a ideia é começar a atuar justamente nessa área que foi a área que eu me apaixonei, né? Então, eu sou fascinada pela nutrição. E nós agradecemos, né? Que é difícil das pessoas quererem ter interesse em saber o que é esclerose múltipla, ter um carinho com a gente. Então, bom, desde lá de trás, quando você estava com um professor, você já tinha um carinho enorme pela gente. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço, Fran. Para mim foi uma descoberta imensa, por conta de tudo, né, que tem acontecido, questão de pandemia, enfim, né, a gente tem que ficar nesse isolamento, não dá para continuar trabalhos presenciais, enfim, mas pelo menos... Travou? Travou. Travou? Voltou? Deu uma travadinha de novo, mas agora voltou de novo. Parou de novo. Ai, gente, não é possível. Ai. Pelo menos aqui a internet para mim tá parecendo bem. Não, eu tô te vendo direitinho, mas de vez em quando tu dá uma paradinha, entendeu? Tá. Se parar de novo, você me avisa que eu tento mudar, colocar a internet, sei lá, o 4G. Vamos ver se fica pior, se fica melhor. Tu não pagou a internet? Paguei, menina. Eu acho que é a internet mesmo. Mas por enquanto tá ok? Não, tudo bem. Deu uma paradinha de novo, mas tudo bem. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Contei um pouquinho da minha história, agora a gente vai entrar na parte de esclerose, tudo começar a falar um pouquinho, porque senão não dá tempo, né? Eu vi que a Fran recebeu bastante perguntas, quero ver se dá tempo de responder todas, né? Então, bom, eu acho que de começo o nutricionista, né, que atende doença autoimune, ou enfim, neurológicas, ou qualquer tipo de doença que ele vá se especializar, ele tem que saber, ele tem que ter um conhecimento básico da doença. Então, conseguir explicar para o paciente o que acontece, né, durante a doença. Então, por exemplo, no caso da esclerose, ela é uma doença desmelinizante de caráter autoimune e inflamatória. Você tem as predisposições genéticas, mas a gente tem os fatores ambientais também que envolvem tudo, né? Então, desde vacinas, medicamentos, exposição a metais tóxicos, alimentação, atividade física. Então, tudo isso contribui para saber se esse gene, né, esse gatilho da predisposição genética vai atacar ou não. Então, tem pessoas que desenvolvem mais cedo, tem pessoas que desenvolvem mais tarde. Então, é conforme vai o carrear aí da vida da pessoa, né? Pra gente, nutricionista, é importante diversos tópicos, né? Que eu poderia ficar falando isso aqui 2 horas, mas acho que o principal, quando a gente atende o paciente, é saber as principais queixas deles, né? Que, querendo ou não, vocês têm algumas mais específicas, então são os desequilíbrios, alguns problemas visuais. Travou. Travou. Os problemas visuais. Não. Tá. Agora voltou. Travou os nossos problemas. Agora voltou. Tá. E enfim, né? Então a gente tem que conhecer as principais queixas do paciente, o que mais atrapalha a vida dele, né? O convívio social dele, saber a rotina dele, o que ele faz, né? Quais as atividades físicas, como ele dorme, medicamento que ele usa, porque a gente sabe que corticóide tem muitos efeitos colaterais e até uma das perguntas, né, que a gente tem que responder, que eu vou deixar para depois,
Travou. Ai, não. Travou de novo. Tá travado. Peraí, pessoal. Acho que deve ser a internet dela, não deve estar legal. Oi, Stella? Voltou? Oi, Stella. Agora voltou. Ah, então tá. Então, eu desliguei a internet. Vamos ver se pelo celular melhora. Entendi. Tá demais. Mas agora o fone que não tá pegando, mas tudo bem, eu tô conseguindo escutar vocês. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu tô escutando direitinho. Então tá bom. Quer que eu fale mais alto? Não, não precisa, tá ótimo. Tá. Então é mais ou menos isso. Então, quando a gente faz todo o atendimento nutricional, tem que entender, a gente tem que também aumentar a massa magra desse paciente, que massa magra é muito importante nessas questões de autoimunidade, enfim, para a gente ter um bom funcionamento do sistema imune, a gente precisa ter massa magra. Quanto mais gordura visceral, enfim, acúmulo de gordura que a gente tem no nosso corpo, a gente libera mais citocina inflamatória no nosso organismo. Enfim, realmente muitas atenções assim que a gente tem que dar pro paciente com esclerose múltipla. Tem algumas estratégias, né, que a gente vai pensar em fibra, vai pensar em regulação de microbiota, vai pensar em muito antioxidante, vai pensar em vitamina D, né, que a gente adora falar de vitamina D, a vitamina D realmente é muito importante. E a gente pensa em vitamina D em doses altas para vocês. Então, é uma gama, assim, que se a gente for falar, é muita coisa, né? Uma coisa que é muito interessante é a questão do jantar. Quanto mais, vamos dizer assim, mais cedo ele for, às vezes é melhor de você regular algumas questões de citocinas por conta de horários. Então, jantar mais cedo seria uma estratégia legal. Eu sei que tem muita gente que gosta de madrugar, acho que você é uma, Fran. Teve um dia que você me respondeu à tarde. Mas o jantar cedo ajuda. A gente tem que pensar também, quando a gente prescreve alguma dieta, que a gente não pode ir a pico de glicemia nessas pessoas. Então, tem toda uma estratégia para você montar essa alimentação. Então, é assim, é uma gama, né, de possibilidades. E assim, a gente nunca fala na questão da cura, né? A gente fala na questão da remissão, Travou? daquele tratamento. Agora fala. Nunca questão da cura. Aí voltou. Desculpa. É que tu pediu pra mim te avisar, eu tô te avisando. Não, mas tem que me avisar, porque senão, pra mim, eu tô super normal e eu tô falando, né? E, enfim, a gente não tem que pensar numa cura, mas a gente tem que pensar numa remissão e numa diminuição dos sintomas, que esse é o principal. Né? E aquela coisa, não é só porque eu descobri a doença que acabou o mundo, que, enfim, né, eu tenho que ficar remoendo. Muito pelo contrário, é aí que a gente renasce. Né? E vocês me mostraram isso. Né? Conhecer vocês me mostrou isso. Vocês renasceram. Né? Muita gente não desiste e incentiva e motiva e tá nativa e fazendo um monte de coisa. Tem muita gente que a gente considera saudável que não faz metade do que vocês fazem. Né? Então, é justamente isso. Gera uma motivação para continuar. Então, isso é muito bacana. Bom, quando você achar que eu devo começar... Eu acho que as minhas perguntas vai começar a... tu vai começar a falar, acho que tudo que tu quer, acho que tudo que tu tá perguntando aqui. Tudo que tu teria que falar. Tanta pergunta que tem aqui, que eu posso começar a fazer as perguntas? Pode, por favor. Posso? Bom, a Margarete, ela fala assim, queria saber quais os alimentos ajudam a não ter cãibras e contraturas. Então, quando a gente fala de câimbras e contraturas, né, a gente tem que pensar que tem alguns nutrientes e algumas formas que a gente consegue modular. Tem que entender o porquê dessas contraturas,
o que que tem causado isso. E tem três, vamos assim, são três nutrientes envolvidos para diminuir essas contraturas, que é o sódio, o cálcio e o magnésio. O sódio, na verdade, para quem tem autoimunidade, ele tem que ser realmente no nível controlado, porque o sódio em excesso ele causa inflamação. Então a gente tem que sempre estar num nível ideal de sódio. E o sódio e o potássio, né, eles trabalham juntos, enfim. Tanto que vem a questão da banana, né? Por que que a gente come banana? Justamente porque a banana é rica em potássio. Então ajuda nessa compensação de sódio e potássio intramuscular. Mas também tem a questão da desidratação. Quem não toma muita água vai ter mais cãibra, porque está desidratado e o músculo dá essa descompensação de nutriente. Acho que a cãibra é basicamente isso. Né? Ela já até fala assim, é mito ou verdade que o cadeirante deve comer uma banana por dia? A Margarete é cadeirante. Entendi. Então, aí que está o X da questão. Vamos lá. Por que da banana? Né? A banana é um ótimo alimento, é maravilhoso, né? Porém, depende da pessoa. Eu não posso dar essa banana, por exemplo, eu vou dar uma banana, ofertar essa banana de café da manhã. Só a banana. Eu vou tomar uma xícara de café e uma banana. Porque a banana, apesar de ser fruta, ser saudável e tudo, ter as fibras nela, ela gera um pico de glicemia, que para algumas pessoas não vai ser legal. Agora, a banana com iogurte e uma colher de aveia, com outras estratégias, com outros nutrientes, ela não gera esse pico e você está ingerindo a banana. Mas no geral, assim, tal pessoa precisa de banana, não tem nexo. A gente precisa de uma gama de nutrientes para poder ter efeitos benéficos, né? Sim. A Margarete, outra pergunta da Margarete. Sobre jejum intermitente para cadeirante ou para qualquer outra pessoa, né? É válido falar isso? Então, o jejum, ele é eu vou responder como... Desculpa. Ligaram aqui. O meu dito cujo ligou. Desculpa. Bom. Falei, meu Deus, por favor, família que tá aí na live, liga para ele, avisa que eu não posso atender. Ele ligou de novo, gente. Ai, meu Deus. É horrível fazer live por celular, porque assim, você não consegue colocar no modo avião, você precisa da internet, as pessoas ficam ligando. Agora baixou o volume. Ai, que horrível. Agora eu não tô conseguindo te escutar direito. Vai no lado do celular, vê se te ajuda. Não. Não? Não, tá baixinho, mas eu tô... Mas você tá me escutando normal? Normal. O pessoal tá escutando? Qualquer coisa, Fran, tenta sair e entrar de novo. Eu não sei se cai ou se eu consigo te aceitar. Será? Meu Deus do céu. Ó, o Diogo disse que tá escutando. A Catuxa também, a minha amiga, a minha prima. Tá todo mundo escutando, então vamos lá. Se precisar, deixa eu falar um pouquinho mais perto. Fica melhor? Fica. Fica, então tá bom. Então vamos lá, vamos pensar no jejum. O jejum é uma estratégia legal? Mas depende para quem. Né? Às vezes a gente lê muita coisa na internet ou escuta outras pessoas falando e assim, tem o lado da verdade, tem o lado da mentira. Isso é muito, muito individual, porque assim, a gente tem bem estabelecido na ciência que o jejum faz bem, né? Só que o jejum precisa ser controlado e depende da pessoa que vai fazer esse jejum. Então a gente tem melhora de perfil lipídico, tem melhora da sensibilidade à insulina, né? Tem até uma revisão sistemática e meta-análise, que é como se fosse um dos melhores trabalhos, né? Melhores artigos que a gente tem, que justifica isso, né? Que ele melhora esse perfil lipídico e melhora a sensibilidade à insulina.
Mas, ao mesmo tempo, isso não faz com que a gente perca gordura, ou seja, estratégias de jejum não fazem a gente perder gordura, né? Porque emagrecimento, a perda de gordura visceral é diferente de perfil lipídico e sensibilidade à insulina. Por mais que quando você trabalha esses dois marcadores, você emagrece, não tem nada a ver com, eu vou fazer jejum, o meu corpo vai lá no adipócito tirar a gordura. Entendeu? Ele controla outros fatores. Então, assim, só que tem pessoas que, por exemplo, a gente tem jejum de 8, 12, 14, 16, 21, questão de horas. Só que às vezes eu vou querer dar uma estratégia de jejum para você, só que às vezes eu vou te causar uma compulsão, você não está adaptada a jejum, então você não vai conseguir ter esses benefícios, porque normalmente, às vezes, quando a gente acaba o jejum, a pessoa está morrendo de fome e vai atacar qualquer coisa. Então, a gente tem que ter uma estratégia muito bem definida. Então, para algumas pessoas, o jejum realmente vai servir, a gente vai estudando e vai modulando aos poucos. Então, ao invés de eu começar com um jejum de 16 horas, eu posso fazer um jejum de 12, de 8 horas. Então, por exemplo, um jejum ideal, que a gente regula ciclo circadiano, enfim, é quando a gente consegue jantar cedo, ter uma refeição, vai, por exemplo, até as 8 da noite, 7 horas da noite, e aí eu vou ter meu café da manhã até umas 7, 8 horas também da manhã. Acordei, tudo, fiz minhas coisas, 7 horas da manhã eu vou ter o meu café da manhã. Eu fiquei, nesse período que eu estava dormindo, em 12 horas em jejum. Eu não tive alimentos durante esse período e foi na janela do sono, né? Então, onde eu modulo neurotransmissor, modulo, né, diversos hormônios. E tem muita gente que fala também que o ideal é você esperar, depois que você acorda, 1 hora para você se alimentar, para o teu corpo realmente acordar de todos os processos e aí você ter uma boa digestão. Tem uma estratégia também, Fran, deixa eu falar primeiro uma coisa. Quebra de jejum não é com água, não é com café, nem chá, nem nada. Quebra de jejum é com alimentos. Só que se você coloca açúcar nesse café, você quebra o jejum. Então tem que ser bebidas nesse estilo, só que puras. Né? Só, por exemplo, o cafezinho puro. O chazinho enfim, sei lá, o chá verde puro. Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Se eu adicionar qualquer um desses elementos, eu quebrei o jejum. E tem um nutricionista bem conhecido no Instagram, que eu estudo bastante as teorias deles, né, que é o Luciano Bruno, que ele tem uma doença autoimune e que ele estimula, às vezes, muitas expressões de proteína e questões inflamatórias com shots pela manhã. Então, aquela coisinha de glutamina, água, limão e gratidão, tem o lado de verdade e tem o lado de mentira, né? Porque, na verdade, a quebra do jejum pela manhã com um shot, com uma água de limão, uma cúrcuma, um própolis, ela tem realmente efeitos bem anti-inflamatórios em algumas pessoas. Mas não é para sair fazendo qualquer shot de qualquer forma, né? Tudo a gente vai entender se essa pessoa tem alguma doença gastrointestinal que ela não possa utilizar esse shot, ou tem alguma alergia a algum componente. Então, tudo tem que ser realmente analisado. Deu para entender? Olha, eu vou te dizer que eu não estou escutando quase, tá? Então, assim, como o pessoal está escutando, eu vou depois ter que assistir tudo, porque eu só escuto eu. Você, eu tô indo pela, sabe assim, por intuição. Eu tô tentando conseguir escutar alguma coisa. Desculpa, mas eu vou fazendo as perguntas para você, você vai respondendo. Desculpa, eu não tô conseguindo te escutar direito, por isso que eu não vou nem poder ficar falando muito, tá? Tá, Desculpa. beleza. Não, tranquilo. A Fabiana pergunta: para a esclerose múltipla, quais os riscos e benefícios com o consumo de produtos light e diéticos? Light e diet, né? Tá, vamos lá.
É verdade, a Lu tá falando pra você tentar colocar um fone de ouvido. Vê se tem um. Agora, tu acha que eu tenho fone de ouvido? Não, filha, eu não tenho essa possibilidade de ficar no celular. A minha filha tá ali, ó, batendo na porta, gritando pra mim. Eu não tenho essa possibilidade. Então, bora lá. Ai, Franzinha, tá bom. Então vamos lá. Depois você vai ter que assistir essa live, então. A gente tem dois tipos de produto, né? Que a gente encontra com muita facilidade no mercado, que é o light e o diet. A diferença deles é assim, é na quantidade de nutriente que você retira desse alimento. Então, por exemplo, no alimento diet, eu tenho zero ou uma quantidade muito pequena desse nutriente em específico. Então, por exemplo, os principais é sódio, açúcar, enfim, né, gordura trans. E no light eu vou ter uma redução desse nutriente. Então, vai pelo menos para 25% de redução. Aí você fala, ah, Estela, então isso é bom. Não. É trocar 6 por meia dúzia. Porque vamos dar o exemplo da Coca-Cola. Eu tenho certeza que metade daqui toma Coca-Cola. Ai, meu Deus. A Coca-Cola latinha, que tem, acho que uns 200 ml, vai. No refrigerante normal da Coca, ela tem mais ou menos, em média, umas 20 gramas de açúcar na Coca normal. Quando eu vou para a Coca Light, ela tem uma redução desse nutriente, ou seja, em vez de ter 20 gramas, ela vai ter 16 gramas. Isso é o produto Light. O Diet, ele vai ser a versão zero açúcar, porém ele compensa esse zero em outros nutrientes. Então, no caso da Coca Diet, eu vou ter um aumento do meu sódio, que também é ruim, entendeu? Então, assim, eu tiro um nutriente, mas compenso em outros, só que essa compensação não é boa. Em alimentos, a gente vai ter compensação em gordura saturada, em colesterol, entendeu? Então, assim, eles tentam mascarar, na verdade, assim, a indústria mascara muitos nutrientes e, querendo ou não, o que dá sabor, o que faz a gente ficar viciada e ter essa palatabilidade de biscoitos, enfim, que a gente consome que são ultraprocessados, é justamente nutrientes ruins, que é o sódio, a gordura, o açúcar, os aditivos, os conservantes, então os realçadores de sabores. Então tudo isso gera esse conforto no nosso paladar, mas ao mesmo tempo, nutricionalmente, isso é péssimo. A compensação é péssima. Então, não recomendo. Não recomendo. Não recomenda. É. Agora aqui. A Pamela. A Pamela, os efeitos do glúten e da lactose na esclerose múltipla. Ai, meu Deus, agora eu vou falar. Se eu falar demais, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu desembeço em algumas explicações. Eu vou tentar ser o mais didática possível. Tem uma perguntinha aqui, Stella, só para a gente não perder. O Edmar, ele está perguntando, e os produtos integrais? Os produtos integrais, eles são ótimos, são bons. Mas aí vai depender também da pessoa. Tem uma pergunta que, se eu não me engano, era sobre quem que, por exemplo, tem colite, tem síndrome do intestino irritável, tem alguma doença intestinal, esses produtos integrais não vão ser tão bons na fase aguda da doença. Então, eu vou ter que tirar essa fibra desse produto para essa pessoa ter menos problemas, né, intestinais que ela tem. Então, assim, de maneira geral, para uma população em geral, o produto integral é legal. Mas, ao mesmo tempo que você consome essa fibra, você tem que tomar água. Se você não tomar água na proporção correta, você vai ficar constipado. Então, também você tem que saber medir. Então, eu vou aumentar meu consumo de produto integral? Ok. Mas você vai ter que aumentar o consumo de água também. Acho que respondido, né, Edmar? Agora, então, dá para tu continuar no glúten e lactose. Que esse aí o glúten e a lactose, eles são nutrientes, né, que a gente tem falado muito, estudado muito, mas, assim, eles não são, assim, a gente não tem que demonizar nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de alimento. Tem alguns que a gente tem que consumir com restrição,
e outros que a gente pode comer, vamos dizer assim, à vontade. Então, produtos que são industrializados, a gente realmente tem que evitar, eles não são bons para a saúde. Então, a gente tem que dar prioridade para tudo que é natural, né? Tudo que é de verdade. Então, a gente pensando no glúten. Estela, o glúten existe há milhares de anos, sim. Só que, infelizmente, a partir da década de 60, o glúten teve uma modificação na estrutura dele, para ele poder ser mais utilizado e ele ser mais comercializado. Então, essa modificação do glúten é uma proteína que tem no trigo. Quando a gente altera essa proteína, o nosso corpo não entende o que é essa proteína, porque na verdade a gente está ingerindo uma proteína que não existe, né? Ela foi modificada. Então, todas as proteínas que a gente tem, que geram no nosso organismo, que elas são mal digeridas, a gente forma estruturas inflamatórias que vão ativar gatilhos tanto para, como é que eu posso falar, para inflamações quanto para doenças. Então, por exemplo, quando a gente pega autismo e o glúten, tanto a caseína também, que assim, na verdade, o que causa a intolerância, né, o que o leite faz de ruim para a gente, não está na lactose, está na caseína. Só para vocês entenderem, a lactose, quando a gente fala em lactose, é o açúcar do leite. Então, quem tem intolerância à lactose é quem não tem uma enzima dentro do nosso organismo que chama lactase para digerir esse açúcar, degradar esse açúcar e a gente poder, né, digerir na forma de nutriente. Então, aí eu teria que compensar essa minha falta de lactase, que é uma enzima, para degradar a lactose. No caso da caseína, ela é uma proteína do leite. Né? Tem enzimas que a gente usa para degradar a proteína, só que essa caseína ela é mais específica, ela tem muitos aminoácidos. Aminoácidos é a última forma de degradação da proteína. Né? Então, quando a gente vai degradando, a gente ingere o alimento e para ele ser absorvido, para ele virar realmente nutriente, nutrir as nossas células, tem que ser degradado. A caseína ela tem uma proteína que é difícil de degradar. E quando você já tem um sistema imune, vamos dizer assim, engatilhado, você tem uma alimentação ruim, você tem uma provável permeabilidade intestinal por conta desses alimentos que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. A caseína ela cria uma estrutura, uma proteína chamada de morfina-like ou casiomorfina, que quando eu gero esse tipo de estrutura, elas se conectam em receptores do meu cérebro e são receptores opioides. Ou seja, é como se fosse uma falsa sensação da morfina. Então, ela me causa seletividade, ela me causa vício e uma falsa sensação de bem-estar. Tanto que se a gente for ver crianças e adolescentes com autismo, elas tendem a ter mais vício em glúten e na caseína, né, nos lácteos, justamente por causa disso. Só que ao mesmo tempo eu estou gerando uma inflamação sistêmica absurda. Então, realmente, em alguns casos, a gente tem que cortar principalmente os intolerantes. Se você tem alguma intolerância ao glúten, ou se você tem alguma intolerância aos lácteos, a gente tem que ver se é a lactose, que aí a gente consegue resolver, entre aspas, com a enzima, ou se é pela caseína, que a caseína realmente, às vezes, a gente não consegue digerir. Então, assim, tem alguns estudos, Fran, com a caseína já está bem estabelecido e com o glúten também. Na verdade, assim, é muito mais da prática clínica do que questão de estudos, de meta-análise, enfim. Mas a gente tem um estudo recente de 2019 sobre o glúten e, assim, os autores no estudo, eles não é que eles recomendam, mas eles comprovam que dietas que você retira o glúten, você tem uma melhora, uma remissiva de sintomas da esclerose múltipla, por exemplo. Então, eu não posso demonizar o glúten, mas para algumas pessoas ele é vantajoso. Ele ajuda na remissão dos sintomas, assim como a caseína, como os lácteos. Entendi. Bom, podemos para outra pergunta?
Eu acho que Podemos? você respondeu muito bem. Eu não estou escutando muito bem, mas assim, no pouco que eu estou pegando, eu acho que Deu para está bem entender? produtivo. Olha, eu vou até virar a página, porque tem pergunta pra caramba. Então, deixa eu comentar uma coisa, Fran. Tem algumas estratégias também que a gente pode fazer. Tem algumas pessoas que, como eu falei das enzimas, né? A gente tem enzimas que a gente usa para degradar alguns tipos de nutrientes para facilitar a absorção. No caso quando a gente come alguma proteína, né? Por exemplo, no caso dos grãos, feijão, grão de bico, lentilha, a gente consegue fazer o remolho, né? Que é deixar esses grãos de molho para a gente tirar de um dia para o outro, porque a gente tira os fitatos presentes nesses grãos e aí você consegue ter uma absorção melhor. Isso não é enzima, isso é uma estratégia nutricional que a gente usa quando a gente fermenta muito esses grãos. No caso de proteínas como carne, ou às vezes até mesmo o ovo, o glúten ou a caseína, a gente pode colocar algumas estratégias, tipo, tem a bromelina, papaina, e tem uma outra enzima que agora realmente não estou lembrando o nome, que é do fígado, do figo. A bromelina você encontra no abacaxi e a papaina você encontra no mamão. Então, às vezes, você utilizar, por exemplo, umas 2 fatias de abacaxi depois da refeição pode te ajudar na digestão. Eu acho que respondido, né? Para quem fez a pergunta. A França tá assim, não tá entendendo nada, mas tá indo. Eu só balanço. Tem hora que eu escuto, tem hora que eu não consigo entender nada. Daqui a pouco eu tô com a cara assim, ó. Eu Pra aqui também tentar conseguir aproximando escutar para alguma conseguir. coisa. Desculpa, gente. A primeira live, ó, já tô dando uma mancada dessa. Aqui. Tem algum tipo de vitamina ou polivitamínico, nutrientes que é importante para esse tipo de patologia degenerativa, neurológica? Ter. Quando a gente fala em doenças neurológicas, a gente fala muito no complexo B, na vitamina B12, no selênio, no zinco, no magnésio, até na vitamina D. Na verdade, assim, todos os nutrientes, querendo ou não, de uma forma direta ou indireta, eles ajudam na modulação e nessa sinalização neurológica. Mas o selênio, o complexo B, alguns antioxidantes, desculpa, como o curcuminoide que tem na cúrcuma, o resveratrol que tem na uva, algumas frutas e alguns legumes, enfim, ela consegue ter essa função de modulação. Então, quando a gente aumenta esses nutrientes, a gente aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico do cérebro, né? Então, o que é esse fator? Ele ajuda na neuroplasticidade, ele ajuda no desenvolvimento do neurônio e nessa comunicação entre os neurônios. Então, assim, quando a gente fala na esclerose múltipla, que a gente sofre uma desmelinização, né, desse axônio, que é o corpo do neurônio, então, assim, um neurônio tem que se comunicar com o outro para gerar uma ação. Então, eu quero mexer minha mão. Então, um neurônio vai passando para o outro até chegar no movimento, né, na ação que eu quero fazer. Na esclerose, a gente tem essa desmielinização, ou seja, a bainha de mielina, que é uma capinha de gordura que protege esse fio do neurônio, ela é corrompida, né? Ela é realmente fragmentada, ela vai ficando perdida pelo caminho, vamos dizer assim. Então, para a ação chegar no lugar, ela tem que gerar pulinhos, vamos dizer assim. Então, quando eu tenho essa bainha de mielina comprometida, eu não gero esses pulinhos. Ou eles chegam muito lentos ou fragmentados. Então, eu tenho realmente problemas, disfunções neuronais, disfunções motoras, disfunções na fala.
Então, é justamente por causa disso. Quando eu ativo, eu coloco esses nutrientes que são importantes para os neurotransmissores, o que foi desmelinizado eu não consigo recuperar. Mas essa alta desses nutrientes, eu mantendo essa taxa estável, eu consigo manter o resto dos meus neurônios ativos e protegidos. Então, é justamente isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que pensar no que foi perdido. A gente tem que pensar no que está aí agora e daqui para frente preservar, para não acontecer mais nenhuma desmineralização, né? Nenhuma interrupção de neurônio, de neurotransmissor. E assim, polivitamínico. Ah, então amanhã eu vou na farmácia, vou comprar como é que é? Centrium, né? Vou comprar um Centrium porque eu vou estar super nutrida. Não. Um polivitamínico, nesse sentido, o Centrium, ele tem, às vezes ele não tem a taxa que você precisa, suplementada no nutriente, e como ele tem muita coisa envolvida, às vezes o que você precisa você não consegue absorver. Porque a gente tem nutriente que trabalha com outros nutrientes e tem nutrientes que não é que eles se repelem, mas eles, se absorvidos juntos, um vai ser mais absorvido do que o outro. Então, por exemplo, quando você quer aumentar ferro, né, no organismo da pessoa, você coloca o ferro junto com a vitamina C. Então, por isso que depois de uma feijoada a gente come uma laranja, para ajudar nessa absorção do ferro. Agora, se eu der para você, Fran, vai comer, ela nem tá me escutando, mas enfim, Fran, vai comer uma feijoada, e depois você come, sei lá, um pedaço de queijo, né, que o queijo tem cálcio, o ferro compete com o cálcio. Então, eu vou gerar uma baixa absorção do ferro. Eu escutei. Eu já escutei alguma coisa sobre isso, que come a comida, eu vou falar grosso modo assim, você se alimenta, né? Aí depois você vai lá e toma um danoninho. A gente faz muito isso, muita gente faz isso com criança, tá? Eu sou meia chata, eu falo, não faz isso com a Manuela, porque não pode dar o Danone. Danone não é sobremesa, vai dar sobremesa Danone pra menina, vai quebrar o ferro que ela comeu. Então isso é verdade mesmo, eu não sou louca. Não, é isso mesmo, acontece. Assim, não é a mesma coisa que o café. O cafezinho depois, dependendo da alimentação que você tem, o ferro diminui a absorção de algum nutriente. Então a gente sempre fala, você terminou de almoçar, você quer tomar um cafezinho? Pode tomar, sem problema. Desde que você não esteja com muita falta de nutriente, alguns nutrientes específicos, ou que isso não te gere nenhum desconforto. Então, deixa para tomar esse cafezinho uns 30 minutos depois do almoço, que aí você já fez uma maior parte da digestão e aí você consegue tomar o seu cafezinho de boa sem comprometer nenhum nutriente. Agora, outra pergunta. Ó, o Vitor, ele não tem esclerose múltipla, tá? Ele tem polineuropatia. Tá? É um nome bem grande, mas ele resumiu em polineuropatia, porque eu não ia conseguir desenrolar tudo, o palavrão inteiro. Tá? Ele diz assim, eu tenho imunidade baixa, né? Tomo muito corticoide, ele já está tomando corticoide há 1 ano e pouco, que ele toma o corticoide. A pergunta dele, posso estar... O que ele pode estar comendo, qual a alimentação que ele pode usar para que aumente a imunidade dele? Tá. Os corticoides, eles ajudam sim, né, no tratamento das doenças, nas remissões, nas inflamações, de alergias, enfim. A gente tem até a pulsoterapia, né, que algumas pessoas com esclerose fazem a pulsoterapia, que são doses bem grandes de corticoide, que os médicos dão para ter uma remissão dos sintomas, não sei se alguém aqui já fez. Mas quando tem esse uso de corticoide, então eles podem ser de curto, médio ou longo prazo. Então a gente tem que ver exatamente qual que é o período que ele está usando. E durante esse período a gente tem estratégias sim, a gente tem que usar dessas estratégias, porque o corticoide ele atrapalha em muitas sinalizações. Ao mesmo tempo que é um medicamento bom, que te ajuda,
ele gera muitos efeitos colaterais e que a gente consegue dar uma minimizada. Então, a gente vai pensar, no caso dele, ou em quem usa corticoide, na questão do carboidrato, não é fazer uma low carb, não é tirar carboidrato, mas modular o consumo desses carboidratos, priorizar carboidratos de baixa carga glicêmica. E se, por exemplo, ele gosta de alimentos com alta carga glicêmica, alta carga glicêmica são alimentos que têm muito açúcar, né? Então, a gente tem alguns tipos. Só que é o que eu te falei quando eu dei o exemplo da banana. Então, eu posso diminuir esse índice glicêmico colocando outros nutrientes junto para absorver. Então, ao invés de dar o meu pico, né, de glicemia porque eu ingeri aquele alimento, se eu consumo com uma proteína, ou uma fibra, ou uma gordura junto, ele se mantém estável. O que é super interessante em qualquer pessoa, né, você não gerar esses picos de insulina, e principalmente para quem tem autoimunidade. Pico de insulina é terrível, né? Enfim, então, ou na questão do corticoide e carboidrato, você tem que trabalhar com essas estratégias para não gerar picos de glicemia e carboidratos de baixa glicemia e algumas estratégias nutricionais também para não gerar essa compensação e nem a falta do carboidrato, nem o excesso de carboidrato. Trabalhar com uma linha razoável, que a pessoa também não vá sentir aquele... Porque normalmente quando a gente tira carboidrato, a gente sente fadiga, né? A gente fica mais fadigado ainda. Então, trabalhar com uma média de carboidrato que não seja tão alta, mas que também não esteja tão baixa. Na proteína, por exemplo, a gente tem a queda da síntese proteica, ou seja, dependendo do uso do corticoide, eu vou ter a queda na minha massa muscular, que é péssimo. Então, eu tenho que priorizar o consumo de proteínas, principalmente aquelas que têm os aminoácidos essenciais, lisina, glicina, enfim. São mais ou menos 7 aminoácidos essenciais que a gente tem aí. Então, tenho que priorizar proteínas de alto valor biológico, que a gente chama, e ainda mais, a gente tem que priorizar, por exemplo, a atividade física. Atividade física, para quem toma corticoide, é essencial. Ah, Estela, que tipo de atividade física? O que você gosta? Pilates, musculação, o que você conseguir fazer e aquilo te agrade, te dê algum benefício. Não adianta você também querer fazer qualquer atividade física só para falar que faz alguma coisa e na verdade você nem faz. Você mais fica no celular, na academia, do que você realmente faz o treino. Então, busquem atividades físicas que te gerem confortos. Ah, mas Estela, você está falando isso e no meio da pandemia, como que a gente faz? Sobe uma escada, não fica tanto tempo sentado, a cada meia hora, bota um alarme, levanta, dá uma volta pela casa. Simples mudancinhas assim no dia a dia não é considerado uma atividade física, mas pelo menos você não está naquele nível de sedentarismo que eu fico 8 horas sentada no sofá ou numa cadeira. Já ajuda. Tem o ômega 3 também, tá? Que ajuda bastante, tanto na modulação da inflamação quanto no ganho de massa magra, que seria uma estratégia bem legal. E a gordura, trabalhar com gorduras também boas, a poli e a monossaturada, te evitar gorduras saturadas, que seriam carnes, lácteos, gorduras de origem animal, e priorizar as gorduras mais vegetais. Priorizar também o abacate, as oleaginosas como castanhas, entendeu? Então, a gente consegue modular para que a pessoa não sinta tanto desconforto, não tenha tantas alterações. Pode ser que tenha, de qualquer forma, por mais que a gente module. Mas, quando a gente ativa essas prescrições, a pessoa tem leves sintomas, ela não chega a ter essa coisa tão exacerbada. Tem gente que muda, tem mudança de humor, tem, que mais? Ganho de peso, tem alterações visuais, alteração de pressão pelo uso do corticoide. Porque, querendo ou não, o médico não vai chegar para você, na verdade, ele nem pode chegar para você e falar, agora você vai ter que comer isso. Infelizmente, é uma luta assim que às vezes a gente trava, porque ao mesmo tempo que a gente tem que pagar o médico, o medicamento,
enfim, muitos profissionais, às vezes o nutricionista também é essencial nessas fases. Porque com o uso do corticoide a gente consegue modular os sintomas, coisas que às vezes o médico, se ele não tem esse conhecimento, ele não vai conseguir te passar. E na verdade ele nem pode te prescrever uma dieta, ele teria que te encaminhar para uma pessoa para poder lidar com esses sintomas. Entendi. A Marlene pergunta assim: especiarias e condimentos, tem problema de comer? Depende A comida dela é bem picante. Ela fala assim: a minha comida é bem picante. Adoro comida picante também. Mas aí vai depender. Aí eu já vou mais falar do tipo de ingrediente que você está usando. Por exemplo, se você usa. Eu gosto de molho apimentado, mas eu compro a minha pimenta, eu faço o meu molho de pimenta, tudo bem. Lógico que você não precisa ficar usando isso em quantidades muito exageradas, porque às vezes a pimenta causa alguma irritação gastrointestinal. Então, às vezes você vai criar, às vezes, um desconforto no estômago, às vezes intestinal, por conta desse uso, né, dessa pimenta em excesso. Mas sempre priorizar ingredientes naturais, sempre. Então, se você gosta de condimentos, não tem problema nenhum, dá para usar. Dá até para a gente criar algumas estratégias, misturar alguns tipos de temperos que eles até são anti-inflamatórios. Mas tudo com moderação, né? E tudo de forma natural. Então, essas coisas de, eu amo sazon, eu gosto do sazon de pimenta. Não, senhora. Pode tirar isso da sua dieta, porque além de ter sódio conservante, tem tanta coisa ruim naquele negócio, que na verdade ele só realmente dá um saborzinho bom para a comida, mas só isso, não te traz benefício nenhum. Mas agora se você usa uma pimentinha artesanal, né, aquela pimentinha calabresa, enfim, outras especiarias, a própria cúrcuma dá pra gente usar, então tem também como é que chama? Nossa, esqueci o nome daquele tempero bem vermelhinho que é apimentado, não é açafrão. Esqueci agora, fugiu o nome. Mas enfim, tem temperos saudáveis, né, naturais, que a gente pode utilizar assim e não tem problema nenhum. Tá. Obrigada. Bom, Pamela diz assim: alimentação para paciente com esclerose múltipla e com colite. Não bastava ter esclerose múltipla, ela tinha que vir acompanhada de colite também, entendeu, né, Pam? A colite é um sintoma intestinal que é bem complicado, principalmente na fase aguda da doença. E aí a gente tem que ter estratégias assim, nutricionais. Páprica, isso mesmo, é a páprica. Tem a páprica picante, que ela é uma delícia. Eu adoro colocar páprica. O condimento da... Exato, o condimento da outra, né? Agora vamos voltar para a colite, que é atropelando as coisas aqui. Não vai comer páprica na colite. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Estou falando dos condimentos saudáveis. Não tem nada a ver com colite. Então, na colite, dependendo da fase que ela tá, dos sintomas que ela tá, a gente retira alguns alimentos. Por exemplo, as fibras a gente retira. Então, alimentos integrais a gente retira. Principalmente, a gente tenta reduzir também glúten e lactose para evitar essa inflamação. Alimentos que fermentam, então, couve, brócolis, até mesmo feijões, dependendo se você não faz o remolho desses grãos, se você come muito fora, enfim, a gente sabe que muitos restaurantes não fazem essa prática até por conta de tempo. Lentilha, grão de bico, nozes. Então, a gente tem que fazer algumas modulações, sim, na fase aguda. E aí a gente vai introduzindo aos poucos outros alimentos para ver se essa pessoa sente os sintomas ou não. É muito individual. Tem pessoas que conseguem manter os vegetais, por exemplo, brócolis, enfim, se sentem super bem. Tem outras pessoas que não. Mas as fibras acabam dando não uma piorada no sintoma, mas elas interferem um pouco nessa fase aguda da doença. Bom, eu acho que deu para ela ajudar ela. Agora aqui, a Fabiana fala assim: farinha branca também não é recomendável? Então, a farinha branca vai entrar naquela história do glúten.
né? Porque não é que não é recomendado, né? Você pode comer o seu pãozinho, mas se a gente for pegar e anotar tudo com glúten, ou tudo com farinha branca que a gente come, é muita coisa, né? Só que a gente não tem noção. Então, assim, todo dia eu preciso acordar e tomar meu pãozinho com manteiga e café com leite. Às vezes, para você não está sendo uma boa estratégia, porque você vai comer o pãozinho no café da manhã, vai comer o pãozinho de lanche na tarde, e às vezes você não está afim de jantar e você vai comer mais um pãozinho. E aí chega no final de semana, eu vou pedir uma pizza, eu vou comer uma bolachinha recheada. Então o problema não está só na farinha branca, tá nesse excesso da farinha branca e nos alimentos que essa farinha está envolvida. Agora, outra pergunta. A Patrícia fala assim: comer açúcar faz mal? Tenho lido que faz mal até para quem tem câncer. Que o açúcar é um alimento que desequilibra o nosso corpo. Realmente, mas assim, é a mesma coisa. Qual é o tipo de açúcar que você está ingerindo? Se é o açúcar da frutose, e a frutose que eu estou falando não é a frutose da fruta, é a frutose contida no xarope de milho, enfim, nos xaropes industriais que os produtos têm. Então, a frutose da fruta, ok, óbvio, com moderação e com equilíbrio para não gerar os picos e enfim. Mas a fruta não faz mal, tá, gente? Vocês podem consumir fruta, por favor. Mas agora, o açúcar o açúcar refinado, todo cafezinho que você toma, café é super saudável, realmente é. Mas quantas colheres de açúcar que você bota no seu café? Se você for fazer a contagem, às vezes você usa muito açúcar. A bolachinha que você fala, não, essa é uma bolachinha de água e sal, é uma bolachinha daquilo, é um produto diet, é um produto light. Mas se a gente for contabilizar, começar a ver o rótulo e a ingestão que a gente tem desse açúcar, que é mais pro industrial, a gente come em excesso e realmente ele é inflamatório. Ele é bem inflamatório. Ele vai gerar, na verdade, assim, para você... o açúcar, ele acaba gerando alguns gatilhos, principalmente intestinais. Então, hoje em dia, a gente tenta não comprovar, porque querendo ou não, já está bem comprovado, mas o intestino é a porta de entrada para nutrir o teu corpo, né? E o que você come vai me dizer se você está bem ou se você está mal, né? Então, se você come muito adoçante também faz mal, ele tem o mesmo gatilho do açúcar, tá? Depende também do adoçante, tem os adoçantes que são mais pro lado do industrializado e tem um adoçante que vai pro lado natural, mas, por exemplo, o stevia. O stevia é natural, só que ele tem uma dosagem para você usar. Se você passa dessa dosagem, você causa diarreia na pessoa. Então, às vezes a gente compra produto natural falando, não, esse bolinho aqui tem stevia. Aí depois você vai no banheiro e você fica com uma diarreia danada. Você fala, nossa, acho que foi o lanche que eu comi. Não, às vezes é o bolinho que estava com muita stevia para poder causar o efeito docinho. Então, assim, dos açúcares em si, o açúcar de coco seria o mais razoável. O açúcar demerara, o açúcar mascavo, mas tudo também tem a sua quantidade. Não adianta eu trocar 6 por meia dúzia. Eu troquei meu açúcar refinado pelo açúcar mascavo, então posso usar a mesma quantidade. Não. O ideal é a gente criar, mudar o paladar do paciente. Então, por exemplo, se ele adoça o café com 2 colheres de sopa, não tô exagerando, tá? Mas ele adoça o café com 2 colheres de sopa, a gente vai reduzir para 1,5 por um tempo. Me acostumei, show. Vamos passar para 1. Tudo em doses homeopáticas. Mas aí você vai falar, nossa, Estela, mas ele está consumindo açúcar também, tá? Só que o mínimo que ele consegue já fazer para ele, para o corpo dele é muito. Então, às vezes a gente quer fazer estratégias muito agressivas e a gente acaba, na verdade, gerando compulsão ou acaba desistindo. Então, depende da pessoa. Eu, por exemplo, eu parei de tomar café com açúcar de uma hora para outra. Falei, eu não quero mais comer açúcar. Vou parar de colocar açúcar no meu café. Foi uma luta. Eu tomava café, eu me mexia inteira, era horrível. Hoje, se alguém coloca uma gota de adoçante no café, eu sinto. E eu falo, putz, esse café tá adoçado, não dá pra tomar.
Então é questão de costume de paladar e é tudo aos poucos. Né? Não sejam agressivos, né, e intensos de fazer mudanças de uma hora para outra. Isso às vezes te faz mal, né? Porque você às vezes não sabe dosar isso. Aí... Tá vendo alguma coisa? Alguma É pergunta? que a Carmen, é isso? Perguntou se açúcar refinado com xilitol é uma solução parcial. Pode ser uma estratégia legal, mas o xilitol também tem essa questão da diarreia. Então depende da quantidade que você vai utilizar. O ideal é justamente a gente diminuir. Então, assim, eu vou fazer um bolinho. Eu quero adoçar esse bolinho. Experimenta bater com tâmara, com usar um pouquinho de açúcar de coco, com uva passa, entendeu? Aí você fala, nossa, Estrela Natureba. Gente, mas adianta demais. Bota uma tâmara no teu bolinho pra tu ver se esse bicho não fica doce. Fica muito doce, fica uma delícia, entendeu? Ou você usar um adoçante em doses homeopáticas, só para dar aquele gostinho de, ok, tá docinho, né? A gente tem, às vezes, o costume de ter aquele paladar muito exagerado, de preciso de um leite condensado, de uma Nutella, de uma coisa muito exagerada. E não, a gente tem que ir educando o nosso paladar aos pouquinhos mesmo para ficar mais confortável e não gerar tantos problemas. Tem uma pergunta do Alexandre. Eu já sei qual é a resposta, mas eu vou fazer. Refrigerante e suco de caixinha faz muito mal para a patologia? Assim, vou falar, eu não gosto de intensificar, mas faz mal sim. Tanto o refrigerante quanto o suco de caixinha são produtos industrializados, são produtos que têm muito conservante, muito sódio, muito açúcar, nada que te traz benefício. Eles são gostosos, são ótimos, mas eles não te trazem nada de bom a não ser aquele gostinho de, ai, delícia, tomei aquela Coca-Cola. Só. Ele não te nutriu, ele só, na verdade, te gerou inflamação, né? Te gerou um estresse desnecessário. Ah, eu preciso tirar a Coca-Cola do meu dia a dia? Depende, vamos reduzir essa Coca-Cola. Vamos reduzir esse suco de caixinha. Que tal fazer um suquinho natural? Também sem adicionar açúcar, senão não compensa nada. Adicionar um pouquinho de açúcar. Ah, o refrigerante, eu tomo 2 litros por dia. Vamos reduzir para 1. Depois a gente reduz para uma latinha de 200 até a gente tirar completamente esse alimento da alimentação. Nas exceções, tudo bem. Ah, tem a festa do meu filho, vai ter, eu quero tomar um copo de Coca-Cola. Tranquilo. Não tem que ter medo de nenhum alimento. O problema são os nossos excessos. Que na nossa rotina muito louca que a gente tem, principalmente do estresse, a gente tem os gatilhos, o nosso corpo pede alimentos que trazem saciedade, que trazem conforto. É muito difícil você estar estressado e você falar, nossa, eu quero um prato de salada. Aquele alface, aquele tomate, é muito difícil. Você vai querer um hambúrguer, você vai querer uma pizza, você vai querer um refri, uma cerveja, porque ele te traz essa sensação de conforto. Só que ao mesmo tempo é a mesma coisa do glúten, ela te traz uma sensação de bem-estar, que realmente fisiologicamente é explicado, mas ao mesmo tempo ela te compensa com muitas questões inflamatórias que não vão te gerar muitos benefícios, entendeu? Tem uma pergunta aqui, tá até aqui que acabaram de fazer. Acredito que não, mas eu vou fazer, que você é profissional. Consegue remissão só com alimentação? A remissão da doença só na alimentação? Então, dá pra podem deixar um imunomodulador ou um imunossupressor? Dá pra gente... só na alimentação? Depende, não, assim, só na alimentação não, são diversos fatores que influenciam. A alimentação consegue te ajudar, só que assim, por uma parte, não adianta você comer super bem, mas você ser uma pessoa que você não dorme bem, que você não faz atividade física, que você vive estressada, que você fuma, entendeu? Então, assim, tem outros fatores que vão influenciar, sim, tanto quanto a alimentação.
Então, é realmente uma mudança de vida geral, um estilo de vida geral. Então, para você conseguir essa remissão, dá para a gente conseguir. Mas são muitos hábitos que tem que mudar. São muitas coisas que a gente tem que modular para essa remissão realmente entrar na forma correta. Você consegue modular, tá? Dá para modular sim, mas como eu falei, são outras vertentes, tudo está acompanhado, né? Quando a gente fala de fatores ambientais, fatores externos, a gente não fala só da alimentação. A gente fala da atividade física, do sono, do estresse, né? Do convívio social, se você é uma pessoa extremamente trancada dentro de casa, que você não tem fé. E assim, não é questão de religião, tá, gente? É questão de ter realmente uma motivação para seguir a vida, para ser uma pessoa feliz, para fazer o bem. Então, muitos fatores assim interferem na qualidade de vida da pessoa. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Olha só, é um livro, né? Não, eu acho que agora acabou as nossas perguntas. Tinha uma, acho que de cúrcuma e de probiótico, não tinha, Fran? Mas você não Eu falou lembro alguma alguma coisa? coisa, sim. Eu lembro alguma coisa de você me falar de cúrcuma ou probiótico. Agora não, eu tenho medo de entrar no WhatsApp e perder aqui a. Peraí, que eu vou achar. Tinha, acho que foi até a Gabi que fez essa pergunta. Aqui, como funciona os probióticos e os prebióticos? Na verdade, eu nem sabia qual é a diferença do probióticos e do prebióticos. Eu fiquei pensando justamente nisso. Eu falei, nossa, eles perguntaram de probiótico e prebiótico, mas será que eles sabem a diferença? Aí ela pergunta assim, como você orienta usar? Tá, vamos lá. Se a gente for pegar, hoje a gente tem. Eles ganharam tanto destaque, né, na ciência que eles são meus xodozinhos, tá? Então a gente hoje tem uma diretriz da Organização Mundial de Gastroenterologia sobre o que é probióticos e o que são prebióticos, né? Então eles classificam justamente esses nutrientes, essa composição. Então, se a gente for pegar o conceito mais básico, probióticos são micro-organismos vivos, ou seja, são as bactérias que habitam o nosso intestino, que a gente fala da famosa microbiota. A gente tem bactéria, Travou. A gente tem fungo. Travou? Continuou agora. Foi? Pode ir. Travou aonde, Fran? Probióticos vivos. Tá. Então, os probióticos são micro-organismos vivos. Então, na verdade, a gente não tem só bactérias, a gente tem vírus, a gente tem protozoários, a gente tem fungos, enfim, a gente tem uma diversidade no nosso intestino que é chamada de microbiota. Os probióticos nada mais são do que essas bactérias que habitam o nosso intestino e que a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, o próprio nome já diz, quando eu tenho mais bactérias boas, né, mais micro-organismos bons, eu tenho uma boa saúde intestinal, eu tenho uma boa barreira intestinal e eu tenho um bom sistema imune, né? Então, todas essas bactérias, elas me trazem diversos benefícios, tá? Aí depois é uma conversa muito longa que a gente pode fazer uma live só disso. E quando eu tenho bactérias ruins, na membrana dessa bactéria, eu tenho um composto inflamatório chamado LPS. Esse LPS, que é um lipopolissacarídeo, ele ativa o nosso sistema imune. Então, ele cai na corrente sanguínea, ele degrada a barreira intestinal, ele ativa a citocina, ele é o terror. Então, quanto mais comida ruim a gente comer, mais a gente alimenta essas bactérias. Então, os probióticos são essas bactérias. Os prebióticos, né? Tanto que se a gente for desmembrar a palavra prebiótico, então é quem antecipa o biótico, vamos dizer assim, o micro-organismo, é a comida. Então, a gente tem ingredientes
né, que vão atuar diretamente na colonização dessas bactérias. Então, se a gente tem um consumo de fibras bom, eu estimulo alguns micro-organismos que são benéficos para o corpo, né, que são benéficos para o intestino, para a nossa saúde, e que vão me gerar diversas sinalizações anti-inflamatórias. Agora, esses são os prebióticos. Agora, se eu não como isso, eu vou dar margem para bactérias ruins colonizarem meu intestino e não produzirem o que às vezes eu preciso, às vezes que vão me ajudar a modular algumas coisas. E também tem os simbióticos também hoje em dia, tá? Simbióticos são produtos que a gente encontra, tanto em farmácia de manipulação, enfim. Desculpa, repete o nome, porque eu não consegui escutar. Simbióticos. Simbióticos, tá. Simbióticos. Simbióticos é quando eu tenho os dois juntos. Então, eu tenho tanto o probiótico, o micro-organismo, quanto o alimento para esse micro-organismo. Então, por exemplo, quando eu mando manipular um probiótico, e a gente tem diversas cepas, tem os lactobacilos, tem os bifidobactérias, aí a gente vai entrar num outro contexto que vai ficar muito confuso aqui agora. Mas quando eu posso gerar esses probióticos para a pessoa, eu posso colocar um outro nutriente. Então, eu posso colocar uma cúrcuma, eu posso colocar um extrato de Ganoderma lucidum, eu posso colocar outras fitoterapias, outros nutrientes, outras ervas, né, outros antioxidantes, que juntos eles causam uma melhora incrível no nosso sistema. E é justamente isso que a gente faz. Então, aí ela fala assim, como você orienta a usar isso? Tu falou, desculpa, mas é que como é muito... Não falei, Fran. Na verdade, assim, para você usar probiótico, a gente tem que entender o contexto da sua alimentação. Porque algumas pessoas, se você tem uma alimentação boa, você não tem sintoma de disbiose intestinal, que a gente chama, que é essa barreira intestinal fragmentada, então você começa a ter sintomas, tipo constipação, diarreia, flatulência, disfagia, que é quando eu fico regurgitando, né? Eu tenho esse problema de deglutir, eu fico regurgitando esse alimento, eu tenho queimação, tudo isso está envolvido com disbiose. Então a gente tem que analisar os sintomas do paciente, a alimentação desse paciente, para poder mandar manipular um pool, né, que a gente chama, que são várias cepas, são vários micro-organismos juntos, para conferir esse benefício à saúde da pessoa. Porém, também não adianta eu mandar manipular esse probiótico para você se você não tem uma alimentação boa. Os micro-organismos vão morrer, entendeu? Porque eu não estou alimentando eles da forma correta. Então, eu preciso ter os dois. Tem prescrições maravilhosas de probióticos que ajudam muito? Tem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer por onde? Não, eu tenho que merecer esses probióticos no meu intestino, porque senão eles não vão ter alimento. Então, eles não vão conseguir produzir o que eles precisam. Eu estou procurando aqui. Teve uma... É a Catuxa, é uma amiga minha, ela é professora. Ela indica um livro aqui para ler. Eu acho que você deve conhecer. Eu estou procurando aqui o livro que ela... Tem um livro chamado Barriga de Trigo. Mega interessante sobre a farinha. Conhece? Conheço. Ele é bem legal, tá? Ele é bem bacana, mas ele mostra eu acho que assim, tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado. A barriga de trigo é legal, mas às vezes a gente gera uma fobia de um alimento por conta de informações que você produz. Então, é o que eu falei. O glúten é ruim? Ele não é ruim. O problema é a quantidade e a qualidade que você está ingerindo esse glúten. Então, tem pessoas que vão ler esse livro e vão falar: meu Deus do céu, não posso comer glúten de jeito nenhum, glúten é isso, glúten é aquilo. Não. Depende do que você consome. Entendeu? Adriana,
ela falou que ela me mandou uma pergunta, mas eu não tô achando a pergunta dela, né? Então, a Adriana, ela tá assistindo. Adri, se tu quiser fazer a pergunta, é agora ou nunca? Não sei nem se eu já passei da hora, não, né? Eu nem sei quanto tempo já passou, porque senão nós não vamos conseguir gravar. Eu não sei, eu tô sem relógio. Eu Tu tá sem não relógio? sei. Não, sabe o que a gente podia fazer? Entrar de novo, porque tem muita gente te agradecendo, que adorou a live, muita gente perguntando o teu contato, falando que adorou, que foi muito interessante, que foi a melhor explicação sobre algumas coisas aqui específicas que a pessoa colocou, não estou conseguindo achar aqui a pergunta. O pessoal está agradecendo bastante, mas a gente... Não sei se tu quer abrir de novo a live para tu passar teu contato, ou depois tu passa e eu passo pro pessoal. Sei que tem muita gente agradecendo aqui, tá? Ai, gente, eu fico muito agradecida. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. O que vocês tiverem mais de dúvida, eu agendo com a Fran, né, até para ver a disponibilidade com ela. Qualquer coisa a gente faz encontros quinzenais. E aí a gente abre uma caixinha de perguntas, ou a gente abre temas específicos só para falar sobre isso. Então, o que vocês precisarem, eu estou aqui, a Fran tem o meu contato, tá? A Fran tem repostado algumas publicações minhas, então acho que dá para vocês me acharem. Eu estarei procurando vocês também. Por favor. A Júlia é sempre bem-vinda. Sim, obrigada a todos. Obrigada, Estela. Muito obrigado. nós já passamos de 1 hora, já está 1h20 e pouco, Estela. A gente fala muito, Fran. Duas mulheres comandando live não dá. É muito, fala muito. Mas obrigada, Obrigadão, pela oportunidade. Tem muita gente te agradecendo, tá? Adoraram a live, adoraram as tuas explicações. Fico muito feliz. Tá? Obrigada, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus. Com certeza. Deus nos abençoe. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Agora só basta eu conseguir gravar. Nem me fala. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não me chama. Ai, meu Deus. Não, tô perguntando assim, quando passar a pandemia, a Estela vai na associação, ela já falou pra mim. Tá? A Estela vai estar lá junto com a gente, sim. Tá Deixa bom? eu passar toda essa parceria com a Estela já aqui com a Pengs, tá bom? Apresentando a carteirinha pra gente ter um descontinho pra passar com ela. Tá bom, pessoal? A Estela é um doce de pessoa. Obrigadão, Estela. Vou tentar fechar a Estela, tá difícil aqui. Acho que é no X, Fran. Então, menina, no X? Então tá, eu vou lá no X, hein? Tchau, gente. Um beijão. Desculpa a brincadeira. Vamos ver.